Olá, meu nome é Natália Pacola, eu sou psicanalista e sou fundadora das mídias Fãs da Psicanálise. E eu tenho vindo com mais frequência conversar com os seguidores aqui do Fãs da Psicanálise e também do meu perfil pessoal, Natália Pacola, sobre o que é possível dentro de um setting psicanalítico. E me enviaram uma questão muito peculiar. Natália, é possível a psicanálise online? E eu me questionei, será que essa é uma dúvida frequente? Será que realmente as pessoas pensam se a psicanálise é possível nesse método online que ficou tão conhecido durante a pandemia? E você sabe que essa foi uma dúvida que circundou a minha. Não tem como não rir, tia Natália é muito bom. Essa é uma dúvida que circundou o meu pensamento durante um bom tempo. Mas há mais de 8 anos eu atendo online pessoas das mais diversas localidades do mundo todo. E eu me perguntava: será que o que eu faço é psicanálise? E o que é a psicanálise, se não um método investigativo de conhecer a si mesmo através de instrumentos que são ofertados por uma outra pessoa que se coloca ali à disposição do outro, passando o seu conhecimento que ela adquiriu com todo o estudo, todo o tripé psicanalítico que é tão importante na formação de um psicanalista, de um verdadeiro psicanalista que se ocupe em trabalhar com a psicanálise. Então, comecei a perceber como essas mudanças, esses avanços tecnológicos poderiam atuar de forma benéfica para o outro, para o cliente, para o que está do lado de lá. Porque falar sobre psicanálise não é difícil, nem um pouco. Posso dizer que é trabalhoso. Como é trabalhoso o exercício da prática psicanalítica, como também é muito trabalhoso estar ali do outro lado. Esses avanços tecnológicos, eles mudaram muito a maneira como nós nos expressamos, não é mesmo? Quem aí, quem aí não passou por uma revolução na própria vida nesses últimos tempos, junto com essa mudança tecnológica? Então vamos lá, se quando eu comecei na psicanálise, como eu conheci a psicanálise, eu já tinha feito muita terapia, mas terapia mais comportamental. Quando eu caí na psicanálise, naquela psicanálise tradicional, alguém aqui faz a psicanálise tradicional? Hein, Janaína, você é cliente da psicanálise tradicional? Como assim psicanálise tradicional? É. Você chega no consultório, primeiro que você não pode cumprimentar, então você não dá as mãos, certo? É. Isso que é exigido na psicanálise tradicional. Você vai lá, deita no divã, era assim que eu fazia. E de costas, não pode ter contato visual, onde o psicanalista ele faz pequenas interferências, pequenas devolutivas, enquanto o ouvir, a escuta, que é mais defendida ali. Então, eu vou te dizer que na minha vida eu não vi diferença nenhuma. Achei que era uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. Eu chegar ali, primeiro que eu era muito nova e não podia nem falar oi para a pessoa que estava ouvindo sobre tudo da minha vida, sobre minhas dúvidas na escola, sobre a parte da sexualidade. Falava, poxa vida, que coisa é essa? Você tem que deitar num divã, não olhar para a cara da pessoa e, além de tudo, contar sobre tudo que acontece na minha vida que eu nem sei, né? Eu não entendia muito bem. Então, vou confessar para vocês que grandes mudanças não vieram dali, porque somente ouvir, com tão pouca interferência, e eu era chamada, como que é, de Senhora Natália, e eu tinha quantos anos? Não tinha nem 20 anos. Não parece assustador, Davi? Parece assustador. E para mim era muito assustador. Até que alguns livros foram caindo na minha mão. Isso, desde muito jovem, eu gosto de ler.
E eu fui aprendendo mais sobre esse ato de ouvir. Mas antes disso, até vou aproveitar hoje para dar parabéns para os jornalistas. Se tiver algum jornalista aqui, a minha primeira formação, lá em 95, eu comecei a faculdade de jornalismo. Então, parabéns se tiver algum jornalista aqui. Hoje é um grande dia. A profissão de jornalista tem sido cada dia mais. Como que eu posso usar? Que palavra é melhor dizer? Confrontada, não é? A gente vê muitas formas de fazer jornalismo. Mas, bom, vim aqui para falar sobre psicanálise. Comecei a observar que estava começando um novo modo de fazer psicanálise, com todo o ensinamento de Freud. Freud, o grande precursor da psicanálise, mas aliada a uma destreza profissional, compreende? A uma noção de responsabilidade com o outro, um conjunto de percepções, de interpretações que poderiam ser diferenciadas daquela psicanálise tão tradicional que ficou lá atrás, mas sem perder a sua essência. E os anos foram passando. Na minha vida, eu fui fazer a formação em jornalismo, depois fiz várias pós-graduações, fiz outra faculdade de direito e conheci mais a fundo a psicanálise. Nos cursos de psicanálise. E daí? E aí sim eu pude aprender sobre o inconsciente. Como o inconsciente ele fala. E será que ele diz alguma coisa? O que é estar dentro de um setting ou de um consultório de psicanálise e conversar e ser analisado e perceber a trajetória do outro através da sua escuta e da sua interpretação? Poxa, que paixão, né? Acho que é como eu e essas cento e tantas pessoas que estão assistindo essa live, que grande paixão é a psicanálise. É um modo de olhar, um modo de se postar, uma delicadeza no modo de ser, de se colocar à disposição e estar ali de forma não crítica para ouvir o outro, para saber do outro. E aí chegou essa revolução da possibilidade de atender online. E o atendimento online, eu nas consultorias que eu dou, na supervisão, ou mesmo na análise didática, eu costumo dizer que é extremamente trabalhoso. É muito mais complicado do que o atendimento presencial. Exige muito mais do analista. Como assim? Muito mais. Quando eu falei, não, eu estou muito conhecida pelas minhas mídias sociais e as pessoas do Japão, Alemanha, Suíça querem que eu atenda. E aí tá. De Portugal, muito paciente de Portugal, que eu adoro. Brasileiros, hein, gente? Brasileiros que moram no exterior. Atualmente eu estou pegando alguns pacientes da Espanha, em espanhol, mas é muito esporádico, é só quando tem alguma ligação com o Brasil. Eu costumo dizer que a terapia online, ela precisa ser feita com quem fale a sua língua mãe. Mas é uma observação minha, porque realmente é preciso um trabalho extra do analista. Além dele estar ali, estar inteiramente ali, é preciso muita concentração. Muita. Eu, portadora de TDAH, tive que praticar muito para ter esse grau de concentração aqui numa tela. É claro, é óbvio que o trabalho já nas mídias sociais me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar com internet em 99, eu ganhei meu primeiro prêmio com internet, que era um site sobre cultura, enfim, outras coisas. Depois, site sobre uma cidade, foi muito bacana. Então, essa interação com a tecnologia já existia. Não da parte técnica, mas essa parte prática de mexer
com o mundo virtual. Mas o psicanalista, ele precisa ter uma visão global do cliente dele, do paciente, só que, ó, só nessa telinha, que pode ser de um celular, de um iPad, de um tablet ou do seu computador. Eu costumo usar a tela do computador porque eu quero ver mais em detalhes as expressões. Eu sempre peço para o paciente não colocar aquelas telas fake, sabe, atrás dele, para eu saber onde, em que lugar ele está inserido, como que é, o que está circundando a ele naquele momento. Porque o ambiente que você está diz muito sobre como você também está, não é? Porque a gente nunca é, nós estamos. Então, essa é uma grande dificuldade, manter a concentração. E manter essa concentração para ter uma escuta atenta. Então, peraí, como que você vai manter uma escuta atenta com uma internet péssima? Tem como? Sabe que cai toda hora? Sua internet é assim? A minha já foi muito assim. No começo, eu lembro que eu comecei a atender numa salinha que era junto com uma psicóloga. Eu, psicanalista, ela psicóloga. Então, ela atendia 2 vezes na semana e eu atendia 2 vezes na semana também em horários separados. E tinha uma linha de internet. Sim, fala. Uma conexão à internet. E caía. E o paciente do outro lado, que morava em outro país, ficava doido. E eu também ficava doida. E aquilo me deixava irritada. E eu não voltava. Eu marcava para outra vez. Isso, imagina, há 8 anos. Eu tenho paciente comigo há mais de 5 anos. Tem alguma aí? Não é? Então, quando eu percebi que não dava para deixar na mão, então eu comecei a passar essa ideia muito importante. Não adianta você ter uma só rede. Tem que ter mais de uma. Tem que ter no seu celular. Ah, mas aí, Natália, se torna impossível, porque fica muito caro. Ué, mas ninguém falou que era barato. Ninguém falou que a psicanálise é para qualquer um. Ninguém disse que é acessível. Tô falando alguma coisa que é mentira? Tô. Hipocrisia tem em qualquer lugar, não aqui. Não aqui. Tento que não esteja, né? Às vezes a gente falha, mas tento que a hipocrisia não habite em mim, já que eu exijo isso dos outros. Então é sempre preciso ter uma boa rede de internet. Para quê? Para que você não viaje, né? Cai a internet, volta a internet, você não ouve muito bem, mas está tudo certo, porque o paciente já está ali. E muitas vezes o paciente presencial, ele está ali toda semana. Então você já sabe mais ou menos como que ele chega, não é? Você sabe até o modo como ele pisa no chão, se você for bem atento. Você já conhece a respiração. Então, a sua interpretação muito próxima dele já gera essa conexão que é muito favorável na análise, nessa troca. Não é? Aqui quem é psicanalista está me dizendo que é assim mesmo. E online você não tem isso. Você não vê como que ele parou o carro, como que ele sentou. Você já abre e ele já está lá. Então é preciso um cuidado ainda maior. Muito maior. Por isso que é tão importante que não tenha essas quedas. Tá? Tô dando uma passada geral no atendimento online, já que me pediram tanto aqui por direct. Eu até coloquei esse tema sobre atendimento online por conta disso. Para tirar algumas dúvidas bem rápidas, tá bom? E eu quero agradecer aqui para as 2 pessoas que compraram o selo para me ajudar a colocar mais lives, a poder abrir alguns horários na agenda que é tão corrida da gente, né? Para fazer mais lives aqui. E para falar sobre psicanálise. E eu quero cada vez falar mais sobre isso, que é um assunto que eu amo, né? Então, a Cassie está dizendo da atenção flutuante. Justamente, eu não quis usar palavras tão técnicas, mas é isso. Como manter a relação no setting entre o psicanalista e seu cliente? Não é? Como manter a transferência, a contra-transferência? Como que acontece isso fora do ambiente
tão tradicional. Então já teve uma mudança quando a gente saiu desse atendimento, onde era tratado como senhor e senhora do seu cliente, que você não podia dar a mão, que você sentava dando as costas, sem olho no olho, para uma grande revolução, que é o atendimento online. Uma revolução gigantesca, onde você tem que aprender a usar os seus sentidos além dos 5, que são tão conhecidos e tão falados. É muito mais do que isso. É sensorial que se diz. Porque a hora que você começa a ligar a câmera, nos quantos minutos de atraso, porque às vezes atrasa um pouquinho, e como foi essa concepção assim, quero marcar a terapia, como que foi essa conversa, como que foi para o pagamento, eu sempre exijo um pagamento adiantado, eu não tenho essa interação de chegar aqui e ir embora, é uma exigência minha. Não tem certo ou errado. Tem o que é bom para mim e o que é bom para vocês. Né? Até na vida é assim. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que está de acordo com você e aquilo que está de acordo comigo. Não é? Então vamos lá. Então, como que se dá isso no atendimento online? Então, não adianta a pessoa falar assim, eu comecei a atender online na pandemia. Nossa, é a mesma coisa. É igualzinho. Eu só ouço. Falei, e aí, onde você está atendendo? Ah, fechei meu consultório, Natália. Fechei meu consultório, porque né, eu só estou atendendo online, então eu fechei. Estou atendendo na cozinha da minha casa. Olha que fácil. Estou ali, já faço meu almoço. Entre um paciente e outro, eu dou uma olhada na minha filha, que está lá na sala vendo TV. Aí eu vejo se meu filho já está pronto para levar para a escola. Aí termina um paciente, eu pego. A perua já está tocando, eu pego meu filho pela mão, levo na perua e levo ele para a escola. Olha que maravilha que é o atendimento online. Como que é? Uma professora minha falava? Morde a língua até sair sangue. Mas eu consigo? Não, eu venho aqui e falo para quem quiser ouvir, né? Isso é um absurdo, gente. Não é da cozinha da tua casa, não é da sala, não é com o cachorro. O que é isso? Seu paciente merece respeito. Já demonstra muito bem o tipo que você é, por assim dizer. Talvez você não tenha tido essa oportunidade de aprender ainda mais. Mas que dignidade é essa que você tem pelo outro? Então vamos lá, cria vergonha na cara, né? E aqui você não tá no spa. Você tá aqui porque você quis pra assistir. Então, peraí, eu exijo respeito, vocês não exigem? Não é isso que a gente fala? Não. Um dos meus valores é o respeito. Que respeito você tem pelo outro? Poxa, aquela lá não me pagou. Olha que absurdo. Fez a terapia e não me pagou. É. E você atendendo ela de pijama. Ali. Não tem problema nenhum você tá com um copinho de chá. Não tem problema nenhum. Não é? Então, é óbvio, a pandemia, toda essa parte. Até escrevi um livro sobre isso, ó, tá aqui atrás, sobre 2020. Nossa, que coisa, né? Que advento, que dor que muitos sentiram. A dor é uma oportunidade de aprendizado. Então, trouxe muitos aprendizados. Então, nesse momento, você falou assim: poxa, eu não estou mais ganhando mesmo. Tá tudo muito caro. Eu perdi gente querida do meu convívio. Estou ganhando menos dinheiro e não tive alternativa. Eu trouxe o meu consultório para dentro da minha casa. Mas você percebe que é importante, então, você manter um cantinho para fazer isso? Com todo o teu amor, com tudo aquilo que você tem arraigado em você, esse cuidado por aquilo que você ama. Porque se você não cuida, você só fala que ama, não é? E você ama muito mal. Muito mal. Porque você não está cuidando, você só fala. Então, ter o seu cantinho, os instrumentos necessários,
Agora eu comprei esse fone, mas antes eu tinha um foninho como que fala? De linha, entendeu? Então, eu comprei antes eu tinha um lugar que eu colocava o celular assim. Antes eu tinha, sabe o que eu fazia? Eu tinha uma caneca, igual essa aqui, ó, do fãs da psicanálise, e eu colocava o celular aqui. E dava certinho. Até que eu descobri que tinha ferramentas para isso. Mas imagina, há 8 anos, usava, eu colocava e encaixava aqui o celular. Ah, gostaram, né? É linda. Ganhei da minha filha que mandou fazer essa. Depois vieram outras. Mas aí eu descobri que tinha ferramentas que poderiam. Então, esse respeito pelo seu local. Pensa comigo. Quando você vai receber uma visita de final de semana, como que você faz? Você não recebe da melhor maneira possível? É isso que eu espero. Se eu for te visitar, eu espero que você tenha tanto cuidado para arrumar aquele lugar, porque você está recebendo alguém que é especial para você. É uma visita. Alguém está indo te ver. Especialmente para te conhecer, para te ver, para ser recebido. Então você limpa a casa, coloca tudo no lugar, às vezes faz um cafezinho dentro das suas possibilidades, serve água num copo limpo. Não é esse cuidado? É o Héctor, eu quero te visitar, hein? Com comida? Já vou bater aí. Mas é assim. Olha, para receber vocês aqui na minha casa, eu deixei tudo limpinho, pus uma blusa brilhante, limpei meus óculos, que é coisa que eu deixo para outra pessoa fazer. Mas não é? No consultório é assim, você vai abrir a sua câmera, abrir para uma realidade que pode ser totalmente diferente da tua e que vai vir de encontro a você, porque está confiando naquilo que você tem para dizer, entendeu? Olha que bonita. Eu tô até perdendo um pouco da verbalização, porque tá tanto comentário bonito aqui, as pessoas falando. Ah, mas Cássio, Cassie, é uma questão, sim, de bons equipamentos. Me desculpa aí. Mas é sim. Não tem como. Vai dizer que você, com um bom equipamento, vai fazer a mesma função com mau equipamento. Não vai. Você pode ser excelente, muito boa, ter muito conhecimento, ter muita prática, ter responsabilidade. Mas se pifar, como que você vai fazer? Não é? Se pifar a internet, não tem como você atender. Se seu celular não tiver uma câmera decente, não tem como você olhar para outra pessoa. Lógico. Talvez você não precisa ter um de ponta. É preciso muito trabalho, né? Mas, olha lá, ter uma internet ruim, um celular horrível, dificulta muito o trabalho. Então, dentro das suas possibilidades. Nós vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades, do que é possível. Tem gente que me escreve assim, Natália, como que é? Quantas vezes esse valor é por quantas vezes? Quantas sessões você acha que é preciso no mês? Depende. Eu sempre indico uma vez na semana, mas depende das suas possibilidades, não é? Da necessidade e das possibilidades. Não é todo mundo que gosta desse papo sobre psicanálise tão técnica, mas é assim. A gente reconhece muito o quanto você é bem atendido através desses pequenos cuidados. Então, quando você me pergunta por direct, o que eu tenho que olhar para saber se a pessoa é uma boa psicanalista? Além de tudo aquilo, você pode ligar no sindicato dos psicanalistas para saber se ela está inscrita. Você pode perguntar, assim, qual é a formação, não é? Você pode fazer uma série de perguntas, mas o modo como você é recebido. No dia me falaram que a psicanalista usava óculos. E essa pessoa, ela sabia que a psicanalista estava no WhatsApp, porque via o reflexo. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, basicamente é isso que eu tenho para dizer para vocês. Que o respeito que você deseja, não adianta ser só você ter esse desejo, só você exigir.
É muito mais por como você se posiciona. Quem é você? Né? Até eu falo, quem é você quando ninguém está olhando? Você continua sendo você? Ou você nem sabe quem é você? E para isso a importância da sua análise, de você estar lá, indo na sua análise, fazendo a sua terapia. Não tem bom profissional sem terapia. Imagina? Teve uma vez até, hoje aqui tá maior bate-papo sobre a minha profissão, né? Acho que é porque é dia do psicanalista, eu comecei com o tema psicanálise online é possível? Já tô falando sobre muita coisa. Até me perdi aqui. Mas é esse cuidado pelo outro. Quero agradecer que mais duas pessoas compraram selos. Vocês não têm noção como esses selos ajudam a manter as lives, porque o Instagram, ele percebe que a pessoa está comprando selo, são centavos, não é? Eu nem sei mais quanto tá, mas era bem baratinho, deve ser assim ainda. Mas quando você compra os selos, o Instagram, ele vê que tem pessoas assistindo e deixa aí para maior número de pessoas ainda a visualização do conteúdo do Fãs da Psicanálise. Então, muito obrigada para quem cooperou aqui. Ajuda bastante mesmo. Nem parece, né? Hoje é dia do jornalista, Janaína. E o que isso tem a ver com psicanálise? Acho que tem a ver com a minha vida, né? Então, eu já aproveitei para mandar um abraço para todos os jornalistas. E, gente, ser psicanalista vai muito além daquilo que é visto. Ser psicanalista é, como eu falei mesmo, uma noção de dever, uma responsabilidade social que, que é todo um conjunto dos seus valores, dos seus princípios e de como você faz a sua clínica. Então, preste atenção onde que você está se formando, onde que você está procurando fazer esse curso de psicanálise. Se vocês quiserem, eu vou até além. Manda direct aqui, eu vou colocar uma perguntinha aqui nos stories. Se vocês quiserem, eu posso firmar esse compromisso com vocês. Nós podemos firmar esse compromisso de, quem sabe, vou falar aqui que tem mais pessoas da minha equipe, abrir um horário para uma explicação, uma conversa sobre o que é psicanálise, quem pode ser psicanalista, se é importante mesmo ter um curso superior para ser psicanalista. Então, as pessoas estão confundindo tudo. Então, se vocês acharem bacana, eu vou deixar essa enquete aqui no Stories, para, se vocês acharem bacana, a gente passa um tempo falando sobre psicanálise, né? Não sei se dá para fazer, porque parece que é 1 hora só aqui no Instagram, então eu vou ver o melhor modo possível. Tá? Vou colocar essa enquete. Quero agradecer para quem esteve aqui durante esse tempo. Um abraço carinhoso e luz para o bem. Tchau, gente.